3, 2, 1. Boa noite. Eu continuo tentando ajudar no que posso. E nesse caso eu estou mostrando o processo de instalação do Arch Linux, tentando desmistificar e tirar um pouco do medo, do receio, do desconforto por trás dele, porque, como eu disse algumas vezes, ele é uma questão de realmente puramente copiar comandos. Isso pode ser desagradável para alguns, realmente pode, dependendo do caso, demorado, pessoa digita. De qualquer forma, não é difícil. E, portanto, eu gostaria de demonstrar, não só porque tem uma cópia de comando de instalação, mas também explicando um pouco da lógica da instalação. Duas coisas não serão possíveis. O meu desktop não tem um TEN, portanto não posso nem sequer simular ou tentar fazer algo que pareça com a configuração da rede sem fio para vocês. Notem que tem duas palavras em roxo ali nas linhas de cima. Uma delas é AEW Control e a outra também é um dos substitutos do que antigamente era o NetClient, que eu usei na época. Então, basicamente, vocês têm uma rede sem fio, elas têm um identificador, um SSID, ou às vezes ISSID, tá? E vocês vão precisar desse identificador. Aí vocês vão usar um comando para dar uma espécie de probe com a antena, e vocês vão ver aquele identificador porque a rede de vocês está ali ao alcance. Então vocês têm que ler a Archwik, escolher uma das opções de dispositivo para configurar. Aí normalmente eles têm em algum lugar lá dentro de TC ou user um folder chamado Scale ou Example com templates. Vocês vão copiar para o local indicado um desses templates e vão alterar colocando informações daí de vocês. As duas que eu sei que vão estar lá é o identificador da rede e a senha. A senha vai estar lá em plain text ainda por cima, mas isso é só no começo, e aí acho que é Argo, e é verdade que logo depois se instala no Network Manager e as coisas já ficam tais que aquilo fica criptografado, e a conexão também, vocês têm um WPA2. Ok, segundo problema, só um pouquinho. Eu vou usar bastante teclado aqui, portanto, primeira coisa que deveria ser feita, load keys BR-BNT2. Aí no meu caso estou usando rede cabeada e, portanto, pingoogle.com deve ser o bastante para confirmar que eu tenho rede. Isto posto, eu vou baixar esses 3 repositórios para poder fazer uma pesquisa na frente de vocês. Porque eu estou usando VirtualBox, mas vocês terão uma placa de vídeo de verdade. Então eu vou instalar um pacote que tem lá na frente que tem a ver com VirtualBox, e vocês vão fazer uma pesquisa por XF86 vídeo. Uma pesquisa leva um S minúsculo aqui. Então essa lista, ela é basicamente a lista de drivers de vídeo possíveis para vocês. Ali a AMD GPU é para as placas da AMD ou da API que foi absorvida pela AMD. Aquele segundo entrada ATI é para placas bem antigas, ATI ainda de antes da AMD absorver eles. Aí aquela Intel ali embaixo é para as IGPs, normalmente são IGPs da Intel, ou seja, não são placas de vídeo off-board, são as placas integradas.
E o último que eu estou reconhecendo é Novo. Quem tem NVIDIA pode usar Novo como uma alternativa open source. Mas tem todos esses aí e vocês vão encontrar o driver correspondente ao hardware de vocês. Tá? Então é isso sobre placas de vídeo e sobre rede sem fio. Agora eu tenho um disco virtual de 30 GB que precisa ser particionado. Quantas partições são necessárias? Bom, nós estamos usando o modo UEFI, basicamente o modo normal, ou seja, o modo non-legacy mode. Nesse caso nós precisamos de algo chamado EFI System Partition. Essa vai ser então uma das partições. Quanto ao resto, eu prefiro separar os sistemas do usuário, portanto vamos ter uma partição raiz, uma partição home e uma partição de swap, são 4 partições. Como estamos em UEFI, o esquema recomendado seria o UEFI GPT então vamos usar um programa chamado GDisk no nosso Dev SDA. Notem que como o disco está cru, ele não tem nada ainda, então o GDisk vai procurar alguma coisa, não vai encontrar e quando encontrar já vai criar automaticamente ali uma nova entrada para a tabela GPT. Então se eu for dar um print aqui, eu vou encontrar na quinta linha ali de cima para baixo, Disk Identifier, GUID, blá blá blá. Então eu talvez pensasse em criar agora uma entrada GPT, por exemplo, com o comando O, mas não é necessário, porque ela já está ali. Então vamos criar partições com o comando N. Ok, aqui sim, essa vai ser a partição número 1. Aqui em ForSec a gente só dá Enter. Agora, quando pede para confirmar the last sector, é possível usar um sinal de adição para estabelecer um tamanho absoluto no seguinte sentido. Eu coloco aqui 512 e um sufixo M, a partição vai ter 512 MB, que é o que eu quero para uma UEFI System Partition, que inclusive tem código F00. Ok, próxima, mais um N, sim, vai ser a partição número 2, o primeiro storage a gente não importa. Aqui eu vou de novo usar o sinal de mais e como essa vai ser minha partição raiz, eu vou passar os 10 GB, me parece razoável. Aqui o código é o 300 mesmo. Próxima partição é a terceira, que vai ser a partição do swap, e até por isso mesmo vou fazer a mesma coisa que fiz mais 2 vezes antes, para colocar 2 GB nela. Não, aqui eu coloquei aquele 2 GB no local errado, então vamos consertar isto aqui. Ok. Tá, aqui no caso só vou ter que começar tudo de novo. Então o primeiro é 512M, é F00, aí a próxima partição 2 era 10 GB, então a partição 3 vai ser a minha partição de swap, aí agora aqui no last sector eu coloco os 2 GB, a partição de swap tem um código 8200, e aí a última partição que vai ser o home, eu posso só ir passando e ela tem esse tipo 8300 mesmo. Agora eu vou usar o comando W para escrever de write as mudanças no disco, confirmar e seguir em frente. Ok, agora eu tenho as 4 partições, mas elas precisam dos seus respectivos sistemas de arquivos. Em específico, SDA3 precisa de um make swap, porque vai ser a nossa partição de swap. Eu vou usar top e vocês vão ver ali na
quinta linha de cima para baixo, que tem 0 MIB swap, ou seja, por enquanto ainda não tem nada de memória para swap, mas quando eu der um swap on nessa partição, que eu preparei para isso, e der outro top, vai ter ali os 2048 megabytes ou 2 gigabytes de memória de espaço para swap, que logicamente deveria ter, dados os tamanhos da partição que nós colocamos e etc. Agora, voltando ao sistema de arquivos, ou melhor, já começando, o primeiro deles que eu pelo menos vou colocar é o da EFI System Partition, e ele costuma ser FAT e FAT 32. Então é isso para SDA1. Tá. Para os outros dois, nós colocamos ext4. Então, tanto faz, nós podemos começar então por SDA2, que é a raiz, depois o SDA4, que é o ROM. Ok, agora que tem o sistema de arquivos, nós vamos começar a montar as partições, começando sempre pela partição raiz, portanto, dev SDA2, normalmente em /mnt. Ok, e uma vez que a raiz esteja montada, eu vou criar 2 diretórios aqui em /mnt, porque agora eu não estou mais criando como subdiretórios de literalmente /mnt, e sim da partição que acabou de ser montada nele, que virá a ser a nossa raiz. Tá. De qualquer forma, os diretórios serão os diretórios EFI e home. Tá. Fazendo isso, eu agora vou proceder e montar a minha partição home exatamente ali em /mnt/home, é SDA4. Né? E por último, né, eu coloquei ali EFI justamente pensando em montar ali a EFI System Partition mount/EFI. Tá? Ok, chegando nesse ponto, nós estamos prestes a usar o Packstrap para instalar os pacotes. Sobre isso eu já vou fazer uma observação desde agora. A Archwiki recomenda que se instalem os pacotes Base, Linux e Linux Firmware. Eu instalo também Base Devil, que basicamente tem algumas coisas do GNU Auto Tools, que se eu precisar compilar alguma coisa, elas já vão estar ali. E o Linux Headers tem coisas necessárias para compilar e mexer dentro do kernel. Então, se eu quiser fazer uma alteração, não vai nem ser o caso aqui, elas já estão instaladas. Então, vai ser só a diferença que eu vou instalar 5 ao invés dos 3. Eu só acabei de explicar por que eu faço isso. Também vamos dar uma olhada, tá, na nossa mirror list. Hoje em dia, todas, né, essa que já vem com a ISO também é gerada pelo Reflector. Tá? A gente vê ali no começo, tem o cabeçalho que diz with Reflector, blá blá. Mas mesmo assim nós queremos teimar e vamos salvar então uma cópia de segurança dela. Depois usar o Reflector para tentar criar uma lista otimizada para o Brasil, que é onde eu estou. Então, teste Brasil. Aqui, alguns confundem. Essa opção especifica os 12 mirrors mais rápidos. E rápido significa eles transferem dados, né, com uma taxa em kbytes por segundo, ou coisa parecida. E essa taxa é mais alta, ele é o mais rápido. O problema é que só isso, tá, não exclui esse outro critério. Eu vou escolher os 12 mais rápidos e os 10 mais recentemente sincronizados. Por quê? Porque se eu tiver 12 mirrors super rápidos,
só que eles foram sincronizados com os outros pela última vez há 10 anos atrás. Nesse exemplo, eles podem ser muito rápidos, mas não servem porque eles vão ter versões extremamente defasadas das coisas. Por outro lado, esses 10 vão ser garantido que pelo menos sincronizaram há menos tempo, então vão ter em tese a versão mais recente, ou a versão adequada a ser a mais recente, mas talvez não sejam tão rápidos, e por isso se faz a mistura desses 12 mais 10, nós vamos ficar com apenas 8. E vamos salvar exatamente onde estava a antiga mirror list, por isso nós fizemos uma cópia dela de segurança, de backup. Mirror list. Isso deveria otimizar, mas o Brasil, no caso, não é muito conhecido por gozar da localidade espacial implicada nesse processo. Em todo caso, e apesar dos fails, vai dar certo. Tá? Só vai ter menos mirrors ainda do que ali em cima. Ok, agora que terminou, a gente até vai dar, só por curiosidade, a gente dá uma olhada no que foi que saiu de resultado. E ok, tá. Aqueles R5 ali no meio talvez sejam os que não estão funcionando, mas eles estão na lista igual. Deveria ter 8, tem só 7. Ok, não é exatamente o que eu gostaria de ver, mas eu também sei que isso é uma limitação muito... Não vou dizer que é só aqui no Brasil, né? Talvez o reflector funcione bem lá na Europa e nos grandes centros, mas certamente, mesmo não sendo o ideal, ou o que eu coloquei ali na linha de comando, é uma lista de mirrors, e todos eles aqui, teoricamente, né? E que vai funcionar para nós, por básico. Então agora eu vou fazer o que eu disse que faria antes, packstrap /mnt, só que usando 5 pacotes em vez de só os 3 que estão na Archwiki. Tá, Linux headers e o Linux firmware. Isso aqui pode ser tranquilamente anotado num caderno, num pedaço de papel, portanto não é impedimento nenhum e não configura dificuldade. Enquanto esse trabalho é feito, eu vou pausar o vídeo porque não tem nada de realmente instrutivo em observar os pacotes sendo baixados. Ok, então vamos continuar. O próximo passo é usar o script genfstab para gerar a nossa fstab dentro do /mnt, que é onde vai estar no final das contas o nosso sistema novo. Ok, só que eu também vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Tá, notem que tem bastante bobagem aqui que nós não precisam estar na fstab. Então, para que isso seja excluído, nós usaremos a opção -p, e para usarmos, ao invés de absolute paths e UIDs, usamos o capital U. Então nós vamos fazer isso para dentro de /mnt etc fstab. Agora, time date control, set ntp true, e finalmente arch root /mnt. Ok, o que fazer aqui dentro? Primeira coisa, antes de qualquer outra, senha do root.
agora eu vou instalar o sistema em inglês, mas sei que acho uma boa ideia, sei que tem pessoas que gostam de instalar em outras linguagens. Nós vamos lidar com um arquivo chamado local.gen. Esse arquivo costuma ter nas suas primeiras 20 ou 20 e poucas linhas um tipo de cabeçalho, que são todas as linhas comentadas para não fazer parte do arquivo em si e tal, mas calha de ter algumas coisas nela que são identificadas como parte do arquivo. Então, quando eu fizer a minha pesquisa, talvez apareçam essas coisas, mas eu vou ignorar. Eu estou procurando linhas para descomentar, mas eu vou ignorar linhas no começo do arquivo, ou seja, agora não vou abrir para olhar essa versão, mas seria tipo qualquer coisa abaixo da linha 22 eu ignoro. Para descobrir a linha do que eu preciso, do que eu quero descomentar, nós vamos usar um comando grep e vamos passar em underline US, é o bastante, e vamos passar também o arquivo local.gen como parâmetro. E eu descobri, até nem tem mais nada no começo do arquivo, as linhas que me interessam são a 171 e a 172. Então agora nós vamos a set-i e vamos especificar 171,172. Vamos trocar aquele sustenido por nada, ou seja, tem o efeito de uma deleção. Então, ok, então se a gente repetir esse comando, o resultado vai vir sem o sustenido, deu certo. Então, quem quer instalar o sistema em português, só precisa trocar essa parte aqui. A Artwik provavelmente recomenda coisas como abrir o nano e procurar na unha, mas aí é com vocês. Dá para fazer o que eu estou fazendo aqui e dá muito menos trabalho. Olha aqui, ó, quem quer instalar o sistema em português mexeria nas linhas 387 e 388. Em japonês, nas linhas 295 e 296, e até, para quem quiser, dá para procurar em chinês. Para quem sabe, no caso, que eu, por mera curiosidade, sei que o ZH é da China, não fazendo a menor ideia de como se pronuncia ou relaciona. Mas ok, eu já tirei o sustenido de onde precisava para o meu exemplo, para o meu sistema aqui. Então eu vou usar o script local -gen para gerar os locais. Ok, depois disso eu poderia setar o local time, mas antes então que eu me esqueça, é uma boa hora para fazer isso. Hardware clock, system to hardware clock e UTC. Ok, e agora, assim como eu disse, é hora de achar time zones e coisas parecidas. Aqui em user share, zone info. E no meu caso vai ser sempre América para São Paulo. Tá. Só que aqui o que eu vou querer não é, eu vou tentar linkar isso em etc local time. etc local time pode já existir, portanto o negócio é o seguinte, ao invés de, não é ls, eu quero um comando ln, um -s para fazer um soft link e um f para deletar caso o local time exista e sobrescrever com esse novo soft link. Ok, então agora acho que a última coisa que falta é o meu hostname, uma coisa simples como vbox funciona. E agora eu vou instalar alguns pacotes. Eu vou explicar por que eu estou instalando cada um. Bom, esse aqui é autoexplicativo, eu preciso dele. Né, e como estou em EFI, eu preciso desse aqui também. Eu dependo do EFI Boot Manager. Depois vou instalar o DKMS. Simplesmente porque eu já tinha instalado o Linksiders, já deu para ver que eu prefiro ter isso, e talvez o mais cedo possível, do que a recíproca.
o DHCP-CD, se por acaso depois do reboot ele não estivesse lá, eu teria que recolocar a ISO para obtê-lo e ter rede. Então eu simplesmente instalo ele junto. Instalo também os dois, o VI e o VIM, por capricho, né? Os dois são bem pequenos. E aqui depois o resto é ManDB, ManPages e TextInfo. Pronto? Então, depois disso, tá? Provavelmente já aconteceu em algum ponto, mas não vai doer se eu fizer a geração dos init.line disk de novo. Make init cpio -p linux, tá? E aí eu acho que vou pausar o vídeo de novo, porque isso aqui talvez demore um pouquinho, mas depois a gente passa para o grub install, que eu vou falar. Não, já foi. Tá, a questão é a seguinte: o grub install, todos os comandos eles podem causar problemas se vocês não os executarem corretamente, né? Isso quer dizer erro de digitação, então é só ter cuidado. Target x86 underline 64 dash EFI. Então aqui dá para acontecer um monte de coisa, dá para botar o x maiúsculo, dá para botar 2 underline, dá para botar 2 dashes, dá para inverter onde era para ser o dash, botou underline e vice-versa. Portanto, cuidado só, tá? É só uma questão de prestar um pouquinho mais de atenção, nada de extraordinário. Agora, EFI Directory, eu montei a minha ESP em /EFI, tá? Agora, bootloader ID, grub e recheck, tá? Isso deve resolver o problema. Notem que, por exemplo, o instalador do Manjaro, ele não te deixa escolher onde vai montar a ESP, ele te dá duas opções, /boot e /boot/EFI. E na verdade não me lembro não conheço nenhum instalador automático que deixe de fazer isso. Ok, não é um problema instalar lá, só que algumas pessoas vivem ainda repetindo que, por exemplo, qualquer sistema em GPT precisa de uma partição de boot. Não precisa. Normalmente as combinações são MBR, BIOS MBR e UEFI e GPT. Se tu estiver usando, por exemplo, MBR com eGPT, aí vai haver um problema diferente que vai requerer o que nós chamamos de BIOS boot partition. E aí é outra coisa e tem outra lógica. Para todos os outros casos, não é necessário, não existe essa coisa de partição de boot. Por que a lenda? Porque lá atrás no passado, quando recém tinham criado o ext4, os bootloaders não funcionavam no começo em ext4. Portanto, precisava de uma partição específica para pôr os bootloaders, e elas precisavam ter como sistema de arquivos algo como ext3 ou ext2. Isso aconteceu, já passou, e agora não tem mais isso. Quem diz que tem, precisa me apresentar uma lógica que não realmente existe, né? Porque, por exemplo, meu FreeBSD é instalado ignorando essa lógica e funciona, e eu vou mostrar que funciona aqui também. De qualquer forma, depois de instalar essas coisas, não tem muito mais a fazer, exceto grub make config /boot /grub.cfg.
Então agora vamos dar uma olhada, né, no que é que tem dentro do ponto de montagem /EFI. Tá, na verdade tem um outro diretório chamado EFI em capital letters, e ali dentro tem um diretório grub, e dentro do grub tem o EFI loader. Então o grub vai achar esse ponto de montagem e seguindo adiante vai achar o loader. Mas então o que teria em boot? Bom, boot aí é que tá, não é e não precisa ser uma partição. Ela é um diretório, ela tem o kernel, os init RAM disks e tem arquivos de configuração do grub, por exemplo. Ali aquele último diretório x86-64EFI tem vários módulos e tal, e é só isso. Tá? É por isso que funciona, como eu disse, que fiz no meu FreeBSD, por exemplo. Então, eu sei, não chega a ser um empecilho, porque não atrapalha, mas o fato é que o instalador automático do Manjaro tem uma restrição que não precisa ter. Ok, agora, para todos os efeitos, já foi feito tudo que era preciso ser feito, e portanto nós vamos apenas dar um mount recursivamente em /mnt. Depois disso, reboot now, e olha aqui, agora pode ser que trave porque das outras vezes eu tive que ir em Advanced Options e dar fallback. Vamos só esperar, eu ainda nem lembro por que travou, não, dessa vez nem travou. Então vamos prosseguir a instalação usando o único usuário que nós temos, né, que no fundo ainda é o root, para fazer o que eu chamo de aparar as últimas arestas. Local control set local English US dot UTF-8. Agora local control set keymap BRABNT2. E agora, questão da internet que eu tinha comentado até agora há pouco, ou seja, System Control Enable DHCP-CD. E aqui depois do Enable nós vamos precisar de um Start também. Então, como ele demora um pouquinho para startar, a gente conta até 5 ou até 10, mas eventualmente nós vamos testar da mesma forma que testamos antes, e a rede vai estar aí. Ok, então agora o que mais eu poderia precisar? Eu preciso agora de um usuário comum, né, para não precisar ficar usando o root, e portanto user add -m -g. Atualmente o users não tem mais o mesmo ID do usuário, né? Antigamente era tudo não, antigamente o users era 100 e os usuários padrão quase todos são 1000, mas hoje em dia o users é algo como 964. Depois a gente vai ter um motivo para checar isso. O grupo Power, tá, ele acho que nem existe mais, e acho que hoje em dia, se eu relesse a coleção da Artwig, e o Storage também, eu tenho a impressão que isso aqui era alguma coisa equivalente ao grupo Operator que tem no BSD, mas eu tenho feito assim durante os últimos tempos, e eu gostaria de colocar o meu usuário no grupo eu, por causa do sudo, e depois em qualquer desses grupos aí que seja o correspondente ao operator. Por enquanto fica assim, e o meu shell default bin/bin/bash, o username will, certo? Certo. Agora vamos criar uma senha para esse usuário. E
por último, vamos garantir que o sudo funcione corretamente. Portanto, nós precisamos descomentar uma dessas duas linhas alusivas ao grupo eu. E é a primeira, porque a segunda tem aquele no password que mais ou menos implica a ideia de que seria possível para alguém do grupo eu usar sudo sem a necessidade de confirmar com senha. Isso seria um problema meio óbvio de segurança. Mas ok, já foi tudo feito como era para fazer, portanto vamos logar e usar esse usuário que nós acabamos de criar, que é o eu. Então, como eu costumo dizer, a melhor coisa para testar ou para usar o sudo pela primeira vez é atualizar esses repositórios. Feito. Agora eu vou instalar o Alsa Utils e o pacote que me dá, por exemplo, o módulo de vídeo, que eu comentei que quem não está no VirtualBox depois, na vida real, vai usar um daqueles pacotes correspondentes ao driver. Portanto, sudo aqui pacman é VirtualBox guest utils e alsa utils. Acho que isso aqui não demora tanto também para... O alsa mixer vem muto by default. Algum dia eu ainda vou descobrir o que exatamente é necessário para deixar ele normal, mas por enquanto eu simplesmente ligo os primeiros 5, assim, indiscriminadamente, e mesmo os que não tem barra eu vou tirando do multi. Então aqui já foram 3, que eu só conto esses com a barra, então ali o center é o quinto, tá? Então isso eu tenho certeza que tirou o meu sistema mute. Então, esquerda ok, direita ok. Então, tudo certo. Agora vamos fazer enable vbox service, tá? E vou dar um start também, tá? Porque os módulos são aqui, no caso eu vou dar um lsmod e o grep box. Eu espero encontrar o de vídeo, o SF, que é para o negócio compartilhado, para folder compartilhado, tá ali. Estão os três ali. E o VBox West ele já tá, costuma estar sempre carregado mesmo. Agora que já fizemos tudo isso, é hora de instalar o Zorg. Então pausar, porque isso aqui não precisamos olhar. Ok, agora vamos fazer uma instalação de alguns pacotes para poder fazer um teste do Zorg, digamos assim, que antigamente esses pacotes vinham junto já se tu instalava o Zorg. Hoje em dia tu instala ele separado. TWM, Zorg Xclock, o Zorg Xinit e o Xturn. Porque fazendo isso, vamos ver, eu vou dar um sudo shell e vou a etc x11, aí ali no diretório xinit eu tenho xinit global. E as últimas linhas ali nós vamos ter basicamente um reloginho analógico com uns 3 extern, tudo desenhado por TWM.
E isso, como eu disse, não é para usar, mas é um bom teste, digamos assim, para ver se pelo menos esse básico aí rodando ainda como root está funcionando. E está funcionando, que bom. O nosso objetivo foi alcançado e, portanto, agora vamos sair, voltar a ser um user comum e tratar de instalar o que nós quisermos usar como ambiente gráfico. Aqui eu vou direto para o XFCE4. Então agora estamos realmente bem perto do fim, mas de novo vamos pausar. E agora o último mesmo é esse outro package group ou meta, que é o CFCE Goodies. Depois desse a gente vai estar pronto para ir. Ok, agora nós precisamos de um arquivo .xinit.rc local. Tá, e no caso, como se trata do XFCE4, exec start XFCE4. E depois disso, start x e resolvido o problema. Então, o Arch Linux foi instalado, como vocês podem ver, na frente de vocês, sem menor problema, sem a dificuldade que muitos insistem que é associada ao processo. Tem que digitar comandos e digitar talvez dê trabalho para alguns, para mim também dá, eu acho que eu entendo, mas não é realmente difícil. E portanto, quem quiser usar, eu notei que tem até gente que quer, quando esses automatizadores por acaso forem descontinuados ou coisa parecida, não há razão para entrar em pânico. Eu acho que acabei de mostrar. Podem usar o vídeo como cola também, não me importo, só espero que de alguma forma tenha ajudado, especialmente o usuário que precisa de ajuda. Eu ia dizer o usuário leigo, mas mais justo do que isso é ajudar quem precisa de ajuda. Espero que tenha conseguido. E em tudo mais que eu puder ajudar, mas como eu disse, infelizmente acabou o Ubuntu para mim. A Canonical, como muitos disseram, é a dona dele e ok. Se já tem dono, não posso fazer nada.